Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura de hoje, E vamos fazer a oração ao Espírito Santo. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Hoje vamos fazer a leitura de Mateus, do Evangelho de São Mateus, E vamos começar hoje pela primeira leitura, que vai falar sobre Santo Estevão, que é esse santo que está aí na imagem de hoje, Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A paz de Jesus e o amor de Maria. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 a 10, e depois capítulo 7, versículo 54 a 59, caso você queira acompanhar na sua Bíblia. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 8 a 10. Vamos começar aqui. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos circenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Aí agora a gente vai para o 7, 54 a 59. 7, 54 e 59. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor e taparam os ouvidos. E todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas dispuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A esta palavra expirou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na Bíblia Ave Maria diz, Estevão dizendo: Jesus, acolhe o meu espírito. Vamos então aos salmos de hoje. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro, que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Vamos ao Evangelho de hoje.
Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, e Ele é a nossa luz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu filho à morte, o irmão entregará o seu irmão à morte, o pai o seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Sereis odiados de todos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Gente, eu passei um pouquinho, que no caso aqui é sereis odiados de todos, por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje, na leitura, a gente acompanhou, Santo Estevão, que foi apedrejado, e Saulo, que no caso depois vem a ser chamado Paulo, foi quem que estava junto ali, no meio. Estevão, assim como Jesus, no fim, Estevão diz, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E ali eu passei também um pouquinho, na primeira leitura eu passei um pouquinho também. Porque na primeira leitura eu falei aqui do momento que Estevão fala também. Santo Estevão, ele fala no finalzinho, Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras expirou. Então ele perdoou o pecado daqueles que o apedrejavam, Então ele fez esse ato de perdão e misericórdia, Assim como nosso Senhor fez no fim de sua vida, Estevão fez ali naquele momento de sua morte, sendo apedrejado e se tornando o primeiro mártir da Igreja Católica. Olha, refletindo a morte de Santo Estevão, a gente pode perceber o que é uma fé, madura e agradável aos olhos de Deus. Santo Estevão teve uma fé extremamente madura e agradável aos olhos de Deus. Ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo, E ele estava lá sendo apedrejado e pedindo perdão a Deus pelas pessoas que estavam fazendo isso contra ele, E ele estava sendo levado, agredido, Eles levaram ele para fora da cidade e ele estava vendo, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus.
Então Estevão já estava vendo, ele já estava conseguindo contemplar o céu, né? Então, não é uma fé assim, aqui citando, né? Mas refletindo aqui em cima daquilo que o Padre Donizete falou hoje, né? Na homilia aqui da liturgia, que é uma fé madura, não é aquela fé na qual se espera só receber coisas boas. Não, mas é uma fé que tudo suporta, né? Com a graça de Deus que Estevão teve essa fé, né? Que nós possamos ter uma fé firme, uma fé bela como Estevão, que pôde chegar até ser mártir, né? O primeiro mártir, que foi apedrejado e morreu, falando, mas ele morreu dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Jesus em nenhum momento ele ilude, dizendo que os seus discípulos, dizendo aos seus discípulos, deixando ele em nenhum momento ele ilude os discípulos e os deixa enganados a respeito das consequências do discipulado, né? Então em nenhum momento Jesus fala que vai ser fácil seguir ele, que vai ser uma experiência super tranquila, né? Não, pelo contrário, né? Acontece muitas dificuldades no caminho, né? Não é à toa que a gente tem que tomar a nossa cruz, né? Tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Então, fica essa reflexão, né? Que Santo Estevão, com madura fé, confiou a sua vida nas mãos de Deus, entregou a sua vida a Deus por inteiro, né? Sem medidas, por inteiro, entregou a sua vida a Deus, por inteiro, né? Não tem muito o que explicar essa frase, né? Então essa foi a palavra do Senhor no dia de hoje, esse foi o Santo Evangelho, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, glória a nosso Deus e Salvador. Bom, acho que é isso a reflexão de hoje. Vamos às leituras, que hoje será Lucas 17. E vamos lá. Então, vamos começar em Lucas 17. E aqui temos o título. Lucas 17, capítulo 1. Lucas 17, versículo 1. Título: Instrução sobre o escândalo e o perdão. O escândalo, o perdão e a fé. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor seria se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes contra ti, 7 vezes no dia, vier te procurar dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, esta palavra é muito importante, né? Então, o que aqui Jesus fala, né? Sobre levar o mal
a um só desses pequeninos, né? Tomai cuidado de vós mesmos, para a gente não ser pedra de tropeço para outras pessoas, né? Levar o mal, né? É um perigo muito grande, né? E se seu irmão pecar, repreende-o. Se o arrepender, perdoe-lhe. E perdoa, né? Clássica que se pecar 7 vezes no dia, perdoa, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Então, na oração de hoje, né? Das leituras, e eu quero pedir ao Senhor que nós possamos não ser pedra de tropeço para outras pessoas, né? Não servir de motivo para as pessoas sentirem raiva, sentirem ira, não servir de motivo para as pessoas se entregarem a luxúrias, não servir de motivos para as pessoas se entregarem à gula, né? Ficar enchendo outra pessoa, tipo, sabe, dando muita comida, muita coisa para outra pessoa, não sei, né? Enfim, sabe, às vezes a pessoa, por exemplo, é diabético, levar um doce, sabe? É uma coisa que você vai, se você faz por maldade, você está sendo pedra de tropeço na vida da pessoa, querendo fazer o mal, por exemplo, né? Claro, às vezes você vai oferecer um doce sem querer, né? Você esqueceu que a pessoa é diabética, pode acontecer. Mas enfim, o que eu quero dizer é, a gente não deve ser pedra de tropeço na vida das pessoas, e pelo contrário, a gente tem que perdoar e ensinar o próximo, né? Mas perdoar mesmo, e seguir da melhor forma com o próximo, né? E como Santo Estevão falou, né? Santo Estevão falou ali que, cadê? Vou até pegar aqui a palavra que ele falou mesmo, só para reforçar. Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A essas palavras expirou. Então, a última ato de vida de Santo Estevão foi pedir ao Senhor que não lhes leve em conta este pecado. Bom, vamos aqui à lição de humildade. Qual de vós, sendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa, senta-te à mesa, e não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu. E depois, e o servo, se tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de teres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Nas palavras, se eu não me engano, na liturgia, né, na Bíblia que a gente segue pela missa, fala: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer, né? Se eu não me engano, é assim que tá, né? Então, e essa é a verdade, né? A gente fez, ó, cinge-te, serve-me, né? A gente deve servir a Deus, porque na verdade somos apenas servos inúteis, né? Nós não devemos ser levados pelo ego, nunca, né? Porque no fim, tudo nos foi dado de graça, nada foi mérito ou conquista nossa. Tudo de bom que nós fizemos é o que é graça do Espírito Santo, e misturar o nosso esforço também, né? Que o esforço que nós temos também é graça do Espírito Santo. Então, no fim, tudo nos foi dado de graça, né? Nós
no fim, somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Essa é uma grande lição de humildade que Jesus nos traz. Vamos aqui ao leproso agradecido, Lucas 17:11. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus, em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que volta-se para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Olha que linda essa palavra. Nós devemos ser sempre gratos, né? Sempre muito gratos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ao título: Vinda do Reino de Deus. Os fariseus perguntaram o dia a Jesus: Quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: Virão os dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como um relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilhará até a outra. Assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e será rejeitado por essa geração. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher de Ló. Todo o que procurar salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas todo o que perder, irá encontrá-la. Digo-vos que naquela noite 2 estarão em uma cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos:
Onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Bom, hoje nós vemos na leitura que complementa aqui, no caso, o momento que estamos lendo, né? Porque hoje Santo Estevão se entregou. E aqui fala: todo aquele que procurar salvar sua vida irá perdê-la, mas todo o que a perder irá encontrá-la. Então Santo Estevão perdeu a sua vida, mas encontrou vida em abundância, né? Santo Estevão, sendo o primeiro mártir, ele encontrou a vida em abundância, né? E também tem esse destaque a Santo Estevão aqui, né? E também aqui Jesus anuncia, né, o reino de Deus, né, a vinda do reino de Deus. E falando que, é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. A gente fala muito sobre reparação dos corações de Jesus e de Maria, né? Que nesse dia de hoje nós possamos rezar em reparação aos corações de Jesus e de Maria pelos pecados que nós cometemos e pelos pecados que os nossos irmãos cometeram, né? Pelos pecados que as pessoas, né, neste mundo cometeram, que são pecados que entristecem, né, que fazem sofrer o coração de Jesus e de Maria. Então, e reforço aqui, né, também, nessa sociedade, por exemplo, de hoje, Jesus sofre muito. Jesus é muito rejeitado por essa geração, não é? Então, que nós possamos rezar pelas almas de Jesus e de Maria, pelas almas não, pelo coração, né? Pelo coração de Jesus e de Maria, né? O Imaculado Coração de Nossa Senhora. E aqui também reforça, como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então, ou seja, as coisas vão fluindo naturalmente. E estavam fluindo naturalmente até que Noé entrou na arca, né? Então, as coisas são sempre no tempo de Deus. E nós hoje vivemos no tempo da misericórdia. Que nós possamos clamar ao Senhor nosso Deus por misericórdia. Que nós possamos clamar ao Senhor nosso Deus por perdão. Que nós possamos clamar ao Senhor nosso Deus em reparação, rezar ao Senhor nosso Deus em clamar em reparação ao Santíssimo Coração de Jesus e de Maria, né? Bom, é isso. Vamos rezar aqui em um momento em reparação ao coração de Jesus e de Maria, em pedido de humildade, em pedido de um coração manso e humilde, né? E em pedido de uma fé forte, né? Uma fé que, como Jesus disse aqui no começo dessa leitura de Lucas, uma fé que é uma fé que pode mover a árvore, né? Que
direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então vamos rezar aqui um momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por estar aqui comigo no dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor te abençoe. Guarde seu dia. Estivemos aqui fazendo nossas leituras e orações e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria.